Da crise à oportunidade. Como a guerra está redesenhando o setor de químicos e materiais. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Integra QM, o Integra QM Cash, o podcast da governança de químicos e materiais de Londrina. Eu sou Maíra, gerente técnica da Hidronorte, vice-coordenadora do Integra QM, e o nosso propósito aqui é promover a integração, fortalecer conexões e impulsionar a inovação no setor de químicos e de materiais. Um setor estratégico, presente em diversas cadeias produtivas e com forte impacto na economia regional. E no episódio de hoje a gente vai falar de um tema bastante atual, um tema que tem sido bastante discutido aí dentro das empresas e das indústrias, que é como os conflitos globais, estão impactando e redesenhando o mercado e os impactos aqui para a indústria brasileira, Então, hoje a gente vai falar um pouco de competitividade, de oportunidade, dos impactos. E para essa conversa, a gente recebe a Gabriela Scarlatti, pronuncia assim? Scarlatti. Ela é cofundadora da Orbicomex e o William Saraiva, diretor executivo da W2S. Então, sejam muito bem-vindos para essa conversa, A gente vai começar falando um pouquinho dos impactos, Vamos começar falando... Quando a gente fala da guerra, é importante a gente falar que está em alto esse tema agora do Oriente Médio, mas vale ressaltar que a guerra ali da Ucrânia e da Rússia ainda continua, Ainda gera impactos, então são impactos globais que, na verdade, se somam, A gente está falando muito do Oriente Médio, mas tem uma crise lá acontecendo que saiu talvez do holofote inicial, porque já fazem 4 anos, mais ou menos, de guerra. Começou em 2022. Mas que continua. Então, a gente vai falar do impacto na cadeia aí como um todo. Então, eu vou começar perguntando para vocês, Como é que vocês entendem o impacto dessas guerras que têm acontecido para o setor de químicos e materiais, em especial aqui no Brasil? Quer começar? Bom, posso começar. Então, basicamente, esse setor de químicos e materiais, na minha visão, eu vejo que é sim um dos setores que está sendo mais afetado por todas essas guerras. Com certeza, não é só o setor de químicos e materiais o mais afetado, mas eu destaco que em 2022, quando começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a gente viu um cenário de alta dependência mundial do mundo como um todo, tendo essa questão da Rússia como grande player global de alguns materiais minerais, E a gente vê que o Brasil, ele importa mais de 85% dos fertilizantes que consomem. E a Rússia, ela era, na época, o maior exportador mundial desse conjunto de nitrogênio, fósforo e potássio. E isso impactou diretamente nos preços dos produtos. Então, isso foi um alto impacto para nós. A gente vê que chegou mais de 120% o aumento dos preços internacionais de fertilizantes. E até hoje não estabilizou. Não estabilizou. Claro, o mercado se regulou, porque tudo, acaba crescendo. Só para quem está assistindo aí que não entende. Quando a gente fala o mercado se regulou, passando preço, mudança de taxação. O que é que a gente quer dizer quando a gente fala que o mercado se regulou? Quando a gente fala na economia que o mercado se regula, é porque isso é repassado. A oferta, a demanda, ela ou aumenta ou ela cai, ou ela é redistribuída. Então, o mercado acaba se regulando, mas isso afeta na alta geral dos preços. E fertilizantes é o primeiro impacto da cadeia do agronegócio como um todo. Então, a gente vê que ele também é um dos grandes motivos. A guerra é um dos grandes motivos de aumento de preços. Só que aí, complementando o que a gente viu lá em 2022, foi muito essa questão de custo, preços. Agora, com essa nova guerra, o Estreito de Hormuz, o que a gente vê? A questão logística. Infelizmente, o preço é uma consequência também, mas o prazo e disponibilidade é algo que está impactando. A dúvida não é mais o quanto vai pagar, é se vai ter ou não material, É mais ou menos isso. Então, a gente vê que realmente isso impacta. E a gente vê que uma boa parte do que a gente precisa da área química e material, ela passa pelo Estreito de Hormuz. Então, é um caso muito sério, porque a gente vê que o lead time das mercadorias, o tempo de entrega dessas mercadorias estão sendo totalmente impactadas e tem empresas que já estão sofrendo bastante aí com toda essa situação. Você quer comentar um pouco, William? Não, acho que para complementar, a indústria química brasileira é a 6ª maior do mundo, É a 4ª maior em termos de geração de emprego, E a gente está falando de uma movimentação de 167 bilhões em 2025.
Então, o quanto isso pode impactar na nossa economia, né? Muito, como a Gabi comentou. Então, o que eu vejo como um cenário muito negativo é que o Brasil ele tem uma tendência de esperar acontecer o problema para reagir e não agir com antecedência. Então, isso está acontecendo, a Europa está extremamente preocupada. Como a Gabi colocou, o problema na guerra com a Ucrânia sempre foi a questão de preço. Agora a gente não está falando de preço, a gente está falando de disponibilidade. Eu tenho falado com os grandes traders aí mundiais na área de indústria química. O ácido sulfúrico subiu 60%. Então, isso vai impactar só o setor do agro? Não, ele vai impactar a cadeia toda, né? 60% do titânio produzido no mundo está na China. E 90% do titânio produzido na China é base sulfato. Com um aumento de 60% de ácido sulfúrico, quer dizer, a gente já tem um problema do dumping, agora eu estou falando muito da indústria de tinta e plástico, a gente já tinha um problema do dumping no Brasil, e agora com a questão do aumento do ácido sulfúrico, vai aumentar mais ainda. Então, assim, e a gente não vê nenhuma política governamental para apoiar ou para ajudar as empresas nesse sentido. Frete caminha para os preços pandêmicos, né? Dos famosos $14, né? $14.000 lá por IBC, por container. Então, assim, o cenário não está nada otimista. Né? E é importante comentar assim que algumas pessoas estão falando, tá todo mundo falando do impacto, mas eu ainda não senti. É que assim, é 3 meses para frente. Isso. Então a gente começa a sentir os impactos agora em maio, em junho, né? Porque você compra a carga sempre, 3 meses é o tempo ali mais ou menos entre sair da China e chegar aqui. Então, de fato, o que já tinha saído, quem já estava com estoque, continua ainda abastecendo. A partir de maio, aí de fato, não saiu mais navio, né, de algumas matérias-primas. Então a gente começa de fato a sentir esse impacto. Exatamente. Agora no segundo semestre. Então é importante falar disso, porque tem gente que ainda tá com essa cabeça de não, tá todo mundo falando dos impactos, mas ainda não chegou aqui, eu ainda tô com material, eu ainda tô sendo abastecido. E aí é outro ponto que eu vou trazer com vocês aqui, né, que é a importância dos parceiros, né, de fornecedores parceiros, porque nesse momento, e como foi na pandemia também, você ter estratégias, você ter parceiros ali que vão priorizar o fornecimento, que vão, né, tentar ali, de fato, ter uma parceria, porque eu acho que a gente vê quem é parceiro na crise, né, quando acontece esse tipo de coisa. Então, eu vou até perguntar para a Gabi, né, o que é que você vê nessa prática do comércio exterior com relação a frete, prazo e a esse impacto de fornecimento e como essas parcerias, elas podem, né, talvez minimizar um pouco esses impactos da guerra aí pro... O que eu vejo é que a gente, muitas vezes, tem um fornecedor de uma matéria-prima no comércio exterior. Muitas vezes, a empresa ela só tem às vezes 2 fornecedores de matéria-prima. E, diante a esse cenário de guerra, vamos pegar um exemplo prático do que está acontecendo nesse momento que a gente já está sentindo, que é o aumento do diesel. O diesel foi algo que o que aconteceu? Tinha um diesel vindo para o Brasil, uma rota, e simplesmente desviaram para outros países. Isso é algo que pode sim acontecer e não é nada de errado acontecer. E é mais ou menos isso que também provavelmente pode vir a acontecer aí num curto, médio prazo da gente ter Gabi, essa dificuldade. A gente tem ouvido falar no mercado de fabricantes no Brasil que estão deixando de vender o produto acabado e revendendo a matéria-prima porque ela está muito mais cara. Sim. Para outras indústrias fora. Sim. Então, se eu tenho uma matéria-prima que vinha da China para fabricar um item Y, né? E esse item agora, que é a matéria-prima, está valendo muito mais do que o meu produto, eu revendo a matéria-prima para outros players e para outros mercados. É o caso dos monômeros acrílicos. Né? Os monômeros acrílicos, que é fonte petroquímica, está faltando monômero acrílico na China. Porque só para constar, a China não é produtora de petróleo. Né? A grande fonte de petróleo para a China era a Venezuela, né? Que não é mais. Aproveitando isso, teve algum insumo ou material que vocês veem como mais crítico nesse momento? Eu acho que fundamentalmente, pensando no setor de tinta, aí os monômeros acrílico, embalagem, porque vem aí fonte petroquímica, e no acro, principalmente ureia e amônia. Né? A ureia passou a $600 a tonelada, e aí eu acho, e aí é um paradoxo, porque ele pode ser um problema ou pode ser uma oportunidade, depende de cada empresa.
Eu tenho dito sempre nas minhas palestras que a gente passa por uma oportunidade de novo, né? Oportunidade única, com as matérias-primas de fontes renováveis. É o melhor momento para as empresas fazerem essa mudança. Mas precisa ter coragem, precisa ter disponibilidade para isso, né? Com certeza. E é algo que é um momento muito desafiador, porque o que eu vejo no comércio exterior é que muitas empresas que importam matéria-prima têm um grande parceiro, tem alguém ali há anos de confiança, mas diante de toda essa situação, ele precisa buscar novas fontes e novas alternativas. Então, eu vejo que essa estratégia de sourcing, né, que a gente fala no comércio internacional, é muito importante. As empresas, elas precisam sim se preocupar em buscar alternativas, outros fornecedores de países alternativos, mesmo sendo um pouco mais caro, mas fornecedores europeus, fornecedores hoje, né, a gente vê uma tendência Índia, Turquia muito alta também nesse mercado, mas eles precisam, e eu acho que cada vez mais a guerra também nos mostra essa questão, que a gente precisa ter um mix de fornecedores. Você já percebe uma mudança na rota de negociação internacional? Sim. O pessoal começa a buscar outras fontes? Sim, porque a gente percebe que realmente não se sustenta. Hoje, a gente vive desde 2022 uma situação delicada, complicada, e realmente tem fornecedor que vai deixar de vender para você porque o outro está querendo e o outro vai pagar mais caro por isso. Então, é algo que o mercado, quem não entendeu, ele está sofrendo, e quem já entendeu, ele está sofrendo, mas menos daquele do que não entendeu essa situação, eu vejo. E como eu sempre digo, existem as janelas de oportunidade. Quando nós passamos pelo problema da pandemia, foi uma oportunidade única para substituição de fornecedores. Quer dizer, não é porque você vai substituir fornecedor por falta de parceria, é que você não tem um item, né? Na época, a gente discutia isso no Conselho Científico, a gente tinha dentro no galão de tinta mais de 60% de matéria-prima importada. Forçou as empresas a trabalhar para poder dar um pouco de oportunidade para as indústrias brasileiras ou as indústrias locais aqui da região, né? Eu digo da região aqui da América. Então, eu acho que é o momento para os responsáveis por cadeia logística e também pela área técnica, de olhar para as oportunidades que estão próximas. Aqui, próximas que eu estou falando é nas Américas, né? Tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. A discussão é sempre custo, né? Quando a gente fala de China e desses lugares, muitas vezes a gente, não vou desenvolver esse trabalho porque não tem custo. Não tem, né? Só que agora é estratégico, agora é estratégico. Né? Então, uma coisa que às vezes você ter desenvolvido, e aí é uma mensagem para o time técnico, e aí eu me enquadro nisso, né? Às vezes a operação, o dia a dia, faz a gente estar olhando só para o hoje, né? Porque a gente precisa entregar hoje, porque o custo precisa reduzir, porque a gente precisa ser competitivo, e aí a China é sempre mais competitivo. E quando acontece isso, a gente não está preparado para fazer movimentações estratégicas, porque dependendo do produto que você está falando, essa movimentação leva tempo, ela requer teste, ela requer homologação, ela requer relacionamento. Muitas vezes não tem nem relacionamento para chegar lá, pedir uma amostra, e a amostra vai vir, aí você vai testar. E o mercado não parou, né? Então, você fica altamente dependente, mas ao mesmo tempo tem que saber trabalhar isso. E eu vejo que as empresas que conseguem trabalhar isso melhor do que as outras, elas acabam saindo à frente e enxergando essas janelas de oportunidades que acabam existindo. Então, hoje vocês entendem que o maior risco é disponibilidade mesmo, não é nem custo e prazo. Não, eu acho que o custo, a cadeia já está precificando, porque o frete já aumentou, as matérias-primas já subiram, está faltando matéria-prima na China, né, como eu comentei. Então agora a questão é disponibilidade. Se essa guerra não parar nos próximos dias, em 6 semanas a Europa para, por falta de combustível. Então assim, é um negócio latente, né? Não é só um discurso do Trump, é algo que está acontecendo, né? Ou eles liberam o canal de Hormuz para poder, de fato, transitar matéria-prima, ou vai parar a Europa. China está parando aos poucos, então é caótico. É louco porque, assim, né, a Europa tá apoiando os Estados Unidos e Israel nisso tudo, né, porque eu acho que também é um caminho sem volta, né. Não dá pra... A situação que tava lá, eu acho que no nível que tá, não dá pra voltar mais atrás. Porque aí é você falar pra o Irã que, ok, vocês de fato têm o domínio e vai todo o Oriente Médio ter que baixar a cabeça aqui e seguir, né, enfim. Então é uma situação delicada, né, e eu acho que, além de tudo, é uma guerra bélica também ali
é uma corrida ali de quem consegue primeiro acabar, na verdade, é mais de acabar com o estoque de arma e o preço que custa isso tudo, do que como é uma guerra diferente, né? Assim, essa é uma visão particular minha sobre todo esse cenário de guerra. A guerra Ucrânia e a Rússia, ela é uma guerra muito particular de domínio de território. Mas quando a gente vem para o Oriente Médio ali, Irã, Estados Unidos, o Irã e os Estados Unidos e Israel, a gente vê que é uma guerra econômica. Ela não deixa de ser uma guerra econômica. A gente vê que é uma guerra comercial que os Estados Unidos, de alguma maneira, está tentando bloquear também a China. E a gente vê que a China, por sua vez, está deixando de vender alguns tipos de insumos para proteger a própria indústria. Então, é algo que todo mundo, uma hora a conta vai chegar para todo mundo. Então, assim, eu vejo que qual que é a maior dificuldade, né? Assim, se a gente vê qual que é o maior risco. Eu acho que a gente está diante a um momento que a gente nunca aconteceu da gente ver que ao mesmo momento que a gente está preocupado com custo, prazo e disponibilidade, isso tudo junto ao mesmo tempo. Isso nunca aconteceu, fazem anos. Eu acho que eu não me recordo na história disso ter acontecido. Mas a realidade, eu acho que qual é o maior risco, principalmente para nós brasileiros, é não olhar para o interno. Sabe? O interno, a gente é rico em recursos naturais, a gente é rico em energia, a gente tem tantas possibilidades aqui dentro, e eu vejo que às vezes a gente fica diante a esse cenário e não percebe que a gente está totalmente fora desse jogo, fora que eu falo em território. A gente está livre, distante dessa zona de conflito. Então, eu acho que esse é o nosso maior risco também, sabe? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que a gente tem e deve buscar alternativas, porque assim como muitos estão buscando novos fornecedores, eu vejo que nós, brasileiros, de alguma maneira, a gente pode ser uma alternativa eficaz também para o mundo, essa solução. Legal e isso olha, que você Gabi, falou. eu digo por conhecimento de causa, tem muitas empresas nacionais, de capital nacional, tem muito trabalho sendo feito nas universidades, nas startups, para desenvolvimento e aí eu estou falando tanto de startup como de empresa listada em bolsa, né, para desenvolvimento de matérias-primas com recursos naturais. Então tem muita coisa sendo feita. O que precisa, né, do empurrãozinho é dos fabricantes, né, os consumidores dessas matérias-primas, dar oportunidade para essas empresas. Então vamos aproveitar essa fala, vamos fazer uma pergunta para os dois, né? A pergunta de $1 milhão aí, para todo mundo que está assistindo. Como que o Brasil pode se beneficiar desse cenário? Que apesar de tão caótico para a indústria, ele também abre oportunidade, né? Aquele lance um vende o lenço, né? Então, como que a gente pode se beneficiar disso na visão de vocês? Como empresário e a pessoa que está na indústria hoje no Brasil se beneficia desse cenário? Então, eu sempre digo, né? A linha que separa o problema da oportunidade é muito tênue. Depende como você enxerga. Se você olhar, né, para uma ótica puramente governamental, a gente vai passar o resto da vida reclamando e nunca vai fazer nada, né? Agora, se você olha para a lógica da oportunidade, bom, tem muita oportunidade na mesa. Por quê? Porque quando a gente fala de ureia, você tem toda a parte de nanomateriais, que aí eu vou fazer uma propaganda aqui do Integra QM, né, de Química e Materiais, do pessoal que trabalha com isso. Então tem muito trabalho sendo feito na parte de nanomateriais. Que pode... Mas você acha que já está pronto para industrializar? Entre a pesquisa e eu tô falando na boa, né? Porque às vezes a gente fica muito na incubadora e aí quando precisa, tem escala industrial? Vamos ver, aí não dá tempo de esperar, né? Eu tô falando isso... Não, nesse exemplo que eu dei especificamente, sim, está pronto, pode ir. A gente tem uma dificuldade, obviamente, aí, tributária mesmo, né? De investimento em nova infraestrutura. Mas saindo do agro, indo para os outros setores, né, como tintas, né, que a gente atua mais, também tem grandes empresas que eu vi nascer nos últimos 20 anos que produzem matérias-primas de fonte renovável. Eu estou insistindo no fonte renovável porque o nosso grande problema aqui é petróleo e matéria-prima básica. Então, veja, você tem empresa aqui da região produzindo matéria-prima de fonte renovável que substitui uma petroquímica. Então, concordo com você que também
tem algumas coisas que ainda está lá no laboratório que precisam ser trabalhadas. Mas eu acho que também é o nosso papel, vocês como fabricante, também trazer esse pessoal, né, para próximo, dar oportunidade, porque fazer inovação, fazer pesquisa também não é um negócio simples, né? Você precisa de um apoio de quem vai consumir o seu produto, né? Então, e é isso, né? A inovação, assim, hoje em dia está na moda falar em inovação, né? Então todo mundo quer falar em inovação, é muito legal, mas inovação é um trabalho árduo, né? Muitas vezes de você fazer algo em laboratório, depois você vai para o cliente e não dá certo. Então você tem que ter também um ambiente propício a isso, né? Propício ao erro, que é o que eu sempre falo, né? Fazer inovação muitas vezes é você permitir que se faça errado algumas vezes, né? Porque é o caminho para... Eu sempre digo que o caminho para a felicidade é longo, né? Então... Ô, Gabi, e aí falando tu que faz muito essa parte de exportação, né? Sim. O Brasil tem oportunidade nesse momento, por exemplo, que a China não está conseguindo mandar material e outros países, enfim, de exportar uma matéria-prima que antes ela não era tão competitiva e agora a gente tem a oportunidade de fazer isso? Sim. Aí a questão é mentalidade um pouco. Eu acho que o Brasil, ele foi muito criado para a gente fabricar aqui internamente, consumir aqui internamente. Não tem essa visão de exportação, né? É um dos países mais fechados do mundo. É um dos países mais fechados do mundo. E assim, até... E é engraçado falar isso, né? Porque é um mito que a gente escuta. Tudo que é bom vai pra fora e o que é ruim fica aqui, né? Sim. Então, mas o que vai pra fora é banana, né? né? Tipo, banana, café e o café. Mas tem uma infinidade de Sim. outras coisas que o pessoal não tá olhando e que a gente tem a oportunidade. Sim. Então, é importante falar disso, porque a gente também tem essa visão de que a gente exporta muito, que somos super exportadores, e quando a gente se compara com outras potências, é nada. Total. Né? E Não, assim... se você pegar, desculpa, Gabi, você pega no segmento químico, o químico, se eu não estou enganado, é o segundo que mais gera déficit na balança comercial. Sim. É o que mais importa. Né? Ou seja, a gente não exporta nada. Do Fala do agro, ok, mas isso, é cerca de mas 70 mesmo agro, bilhões. A gente exporta soja, a gente não exporta óleo de soja, a gente não exporta a proteína tratada, a gente exporta sempre a soja pura. É cerca, assim, de 60, 70 bilhões de insumos importados na área química para 15 exportado. Isso e aí. um fato interessante, né, sobre até o bioinsumos, é um exemplo bem legal, porque a gente tem o maior banco de micro-organismos do mundo. E a tecnologia ela é desenvolvida na Embrapa. O mercado ele está crescendo 22% ao ano no mercado interno. E o que a gente vê? A gente manda isso de uma maneira simples em commodity para países desenvolvidos e isso volta para o nosso país como um produto químico. Sim, gente, assim, é algo que a gente poderia, com certeza, estar desenvolvendo o produto final já aqui, com todo esse banco, os bioinsumos. Então, a gente vê que falta um pouco de incentivos, mostrar, às vezes, até a governança, todo um ecossistema, mostrar, olha, a gente tem isso, a gente tem essa inovação, e o governo, de alguma maneira, também nos apoiar. Quando eu falo apoiar o Brasil, para conseguir atrair investidores para o Brasil, que vá conseguir até fazer essas empresas, startups e até outras empresas menores se desenvolver e desenvolver esse projeto internamente sem a necessidade de ir para lá, para fora, para voltar para cá, isso como um produto que é um acabado. Desafio, né, da indústria química, são investimentos muito altos para você, né, fazer uma instalação industrial e tudo mais. E aí, muitas vezes é isso, a gente fica só no iniciozinho na pontinha do ciclo, né? A gente tem... E muitas vezes essa justificativa de... não tem profissional competente. Quantas vezes a gente tá vendo matéria de cientista brasileiro que descobriu, que desenvolveu fora do país? Porque chega num nível aqui que ele fala, cara, aqui eu vou até aqui, mas se eu quiser, né? Que essa pesquisa, de fato, vire um produto, vire um fármaco, seja lá o que for, ele vai para Estados Unidos, ele vai para Alemanha, porque lá ele vai ter, né, o financiamento para falar. E aí você fica, foi uma tecnologia patenteada fora, mas quem estava trabalhando na equipe de pesquisa, muitas vezes é um químico brasileiro. Tem brasileiros envolvidos. Você vê que a grande maioria... É engraçado quando a gente vê isso de
vacina, remédio inovador. Eu acho impressionante, como sempre tem uma matéria no Fantástico entrevistando o químico brasileiro que tá lá. E a gente acha isso o máximo. Nossa, um brasileiro lá. Eu acho triste, porque se o cara tá lá, deveria estar aqui, produzindo então... aqui. E fora os exemplos que a gente tem, né? O nosso presidente estava agora nessa semana numa feira, acho que em Hannover, apresentando biodiesel. Sim. Poxa, olha que fantástico, né? Você resolve o problema. Então, quer dizer, se amanhã a gente entrar num momento caótico de não ter mais diesel, a curto prazo você consegue migrar para uma nova plataforma. E é uma tecnologia nossa. Assim como o álcool, que hoje já é muito produzido a partir do milho e muito produzido nos Estados Unidos, o álcool é uma tecnologia brasileira, né? Da década de 80. Né? Então, tem muita coisa sendo feita. É que a gente não tem... Eu acho que o olhar otimista, entre aspas, da guerra é também entender que essas crises forçam a gente a alguns movimentos, né, gente? Vamos falar a verdade. A pandemia, ninguém fazia reunião online, né? Tinha que todo mundo vir, tem que ser presencial, online não serve. A gente não voltou mais, né? Hoje em dia, quantas universidades migraram para online, quantos cursos, reunião que a gente faz é um monte de reunião podcasts. online. Viajava, né? Podcast, a gente tá aqui falando. Viajava para uma reunião hoje facilmente Isso, online. E a gente hoje faz online. Então, a pandemia fez a gente olhar para algumas coisas de uma forma diferente e que talvez se não tivesse acontecido, a gente tava até hoje fazendo do mesmo jeito. Então, talvez tudo isso que está acontecendo, né, impulsione a gente a olhar e a consumir matérias-primas diferentes, abrir espaço para outras coisas, né? Mas eu acho que é uma mensagem, tanto para quem está aqui olhando como pesquisador, né, que é uma oportunidade de mostrar trabalho agora, mas do fabricante também de entender que é o momento dele e de quem consome de dar espaço, né? Eu vejo assim, que o Brasil, a gente é muito rico em química verde. Eu vejo assim que a gente tem possibilidade de produzir insumos químicos, a produção química, ela vai emitir muito menos carbono do que qualquer outro lugar do mundo. E eu vejo que hoje essa pegada, é muito ESG que fala, mas não, gente, não é só uma pauta ESG, e sim é argumento de venda. Hoje no comércio exterior, em especial a Europa, falar que você consegue produzir uma química verde, a gente ganha em valor agregado em cima disso. E eu vejo que às vezes a gente esquece que a gente tem todo esse potencial energético aí e não simplesmente não toma nenhuma ação, não toma alguma atitude. A gente poderia usar a química verde a dois favores. O primeiro é mostrar, a gente consegue produzir verde e a gente está aqui pronto para vocês virem investir em nós. E também nós temos produção em química verde e a gente consegue vender para vocês e ainda conseguir vocês terem todo esse argumento ESG, essa pauta sustentável em cima do seu produto. E é algo que eu vejo que não é explorado. E eu acho que nesse momento, diante a toda essa mudança da guerra, eu vejo que é para acontecer um movimento importante com relação a essas mudanças. Mas é aquilo, depende muito não só da indústria brasileira, dos desenvolvedores de soluções, pesquisa e desenvolvimento, mas também de todo um apoio governamental em cima disso, porque infelizmente precisa ter um certo interesse disso. E eu vejo que a gente tem preparo para tudo isso. Mas eu vou fazer o contraponto. Tem um outro lado também que eu gosto de citar. Existe dinheiro disponível para pesquisa e desenvolvimento. Existe. São mais de 10 bilhões livres hoje no sistema Embrapi. Né? O sistema 5S é um sistema que funciona muito bem. Né? Um dos sistemas, né? Sei lá, não sei nem quantos anos tem. Mundialmente reconhecido. Então, tem uma linha disponível. As indústrias precisam. Existem os fomentadores, tem os pesquisadores da indústria. Eu acho que assim, eu gosto de ver o copo sempre meio cheio, né? Eu acho que era muito mais difícil, eu não vou falar quando eu comecei, porque eu não sou tão velho assim, mas era muito mais difícil há 30 anos atrás. Hoje você tem muito mais dinheiro disponível para fazer pesquisa, as universidades estão muito mais antenadas, né? Então eu acho que é exatamente por isso que nós hoje temos produtos base carbono renovável. Né? Você tem dentro da cadeia de tinta, você tem coalescentes verdes, você tem espessantes verdes, você tem surfactantes verdes, você tem resinas com 60% de carbono renovável. Então, você tem muita coisa hoje disponível.
Fruto do quê? De também ter Esses incentivos. os incentivos, exatamente. Eu acho que passa por uma mudança, eu vou falar com alguém de produto ali, na mentalidade do consumidor final também, né? Eu vejo que na Europa o consumidor ainda está disposto a pagar um pouco mais por isso, porque ele enxerga já valor nisso. Existe força de lei, de norma e uma série de coisas, não é só porque lá todo mundo é ambientalmente correto, não. Né? Existe força legal para tudo isso, que a gente ainda não chegou aqui no Brasil, né? Então, a gente é legal tudo isso, mas a gente entra numa retórica de, vai ficar 5% mais caro, o consumidor vai escolher o outro porque ele não enxerga ainda valor nisso, né? Então, mas agora é o momento, porque agora não vai ter petróleo. Exatamente, então talvez... É bem isso. Então acho que, vou fazer uma pergunta desafiadora agora para vocês, então, acho que chegamos em algumas conclusões. A guerra gera impacto no Brasil, fato, e no mundo todo. Com certeza. É um momento que o empresário e a pessoa de químicos e materiais do Brasil começa a ter oportunidade, né, em diversos segmentos de aparecer. Eu acho que vale a reflexão da importância da pesquisa, porque na hora que o calo aperta, são essas coisas, essas saídas aí, os biocombustíveis, é o que vai fazer a diferença para o Brasil. Mas agora eu quero saber na prática. Eu vou perguntar para o William no sentido químico mesmo, técnico de laboratório, eu vou perguntar para a Gabi mais voltado para o comércio, para quem exporta, né? O que é a indústria brasileira? Vamos, estão na indústria agora administrando. O que é que a gente tem que fazer na prática para passar por esse momento, não vou dizer sem impactos, mas com menos prejuízos ou sentindo menos o impacto? Então, eu vou perguntar primeiro para o William, na cadeia técnica, né? O que é que o pessoal precisa começar a fazer na sua visão, e depois da Gabi na visão mais do comércio e da área de suprimentos como um todo, tá? Olha, eu acho, assim, eu tenho certeza, a área de pesquisa e desenvolvimento, eu não estou falando só de tinta, estou falando de tinta, estou falando de plástico, papel um pouco menos, ela ficou um pouco esquecida ao longo dos anos. Por quê? Porque tudo virou commodity. Quando tudo vira commodity... Nada é especialidade. Nada é especialidade. Para onde vai a discussão? Para o comercial e para o marketing. Né? Então, fica todo mundo olhando ali para a última linha para saber se deu resultado ou não. Como você colocou, no momento de crise, para onde o setor vai olhar? Quem pode ter a solução dos problemas? Pesquisa e desenvolvimento. Né? Acontece que hoje o mundo mudou, e para você fazer uma substituição com baixo impacto lá no seu consumidor, né? uma modificação de fórmula, de insumo, não é rápido, mas tem que ser rápido. Então você tem que fazer uso das ferramentas atuais. Inteligência artificial resolve muito isso. E acho que a gente está muito bem nessa área. Né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tende a pensar em ChatGPT ou em Cloud ou em outras ferramentas, Manus, né, que é excelente, mas a gente esquece que existe mais uma centena de milhares de inteligência artificial focada no seu negócio. Né? Quer dizer, então, existe inteligência artificial para desenvolvimento de produtos formulados em tinta, em cosmético, em personal care. Isso então, pode trazer a velocidade que a gente precisa nesse momento. Exatamente. Agora, também implantar a ferramenta agora para passar pela crise, também eu acho que tem que ser montado um plano de curto, médio e longo prazo. O curto prazo, não adianta sair comprando e se estocando, porque a gente vai cair na teoria do autorrealizável. O que é isso? À medida em que todo mundo quer se estocar, vai faltar. Sim. Por quê? Porque todo mundo vai comprar ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso precisa ter um bom planejamento. Eu acho que a área de supply chain e o pessoal de planejamento também precisa ser acionado para fazer um bom planejamento, não comprar mais do que precisa. Lógico, você tem que ter um estoque estratégico, mas não é você comprar para 6 meses, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a uma semana. Não, e você tem que acertar ali a curva, né? Porque em algum momento também, aí muda o dólar, e às vezes você se estocou, você for com o estoque alto, porque você fez no momento errado. Óbvio, é difícil, né? Por isso que precisa acionar o pessoal de planejamento, exato, né? E não só de planejamento, mas de inteligência, de inteligência. E reuniões de crise mesmo, né? De você fazer reuniões semanais ou quiçá diária, né? Para tratar isso, né? Eu vou dar até um exemplo. Essa última semana eu tive em contato com um empresário até do setor de químicos e materiais aqui, e ele comentando, né? A gente parou todos os projetos
de prospecção internacional interno, porque primeiro a gente precisa ir na China conversar com os nossos fornecedores para entender o custo de tudo isso. E para a gente remanejar e saber qual vai ser o nosso novo custo real da empresa. Então eu vejo que realmente é muito desafiador e as empresas elas precisam parar e olhar para tudo isso. E sem desespero também, né? Porque sem desespero. Teve gente que parou. Não posso mencionar nome de marca, mas Sim. teve indústria aqui. Paramos de fornecer solvente lá. Gente, calma. Tipo, eles pararam para pensar. Colocar, por isso que eu disse, a linha que separa o problema de oportunidade ela é muito tênue. Nós vamos parar porque não temos solvente, que é base petroquímico. Será que não está na hora de migrar para base d'água? Será que não está na hora de migrar para os produtos de carbono renovável? Não que eu acho que isso vai resolver o problema, mas se antes era 10% mais caro, será que agora não está na mesma base? Né? Então, eu acho que vale essa reflexão. Então, você me perguntou, da minha visão, né, o que eu faria. Primeiro, eu colocaria, acho que uma reunião de crise junto com o pessoal de planejamento para entender exatamente o que precisa e exatamente o que é estoque estratégico, para você não errar a mão. Acho que o segundo é acionar o pessoal do P&D, e aí eu sou um pouco suspeito, porque minha carreira foi estruturada nisso, é quem tem a solução do problema. Né? Dali que vão sair as ideias, dali que vão sair as possibilidades, as oportunidades. E em terceiro, eu acho que tem um plano mais de médio a longo prazo para implementar uma inteligência artificial, para ter um banco de ideias estruturadas, de formulações estruturadas, com custo, com viabilidade, e procurar os grandes centros de inovação que a gente tem espalhado pelo mundo. A gente tem espalhado pelo Brasil. A gente tem muita gente boa nas universidades fazendo muita coisa legal. Eu acho que vale o acesso. Show. Gabi, e aí? Pensando no comércio, pra gente encerrar. Pensando no comércio exterior, eu vejo que tem as duas pontas. Eu acho que uma empresa planejando diante de toda essa situação, nesse momento, se ele é um importador de matéria-prima, se ele não fez, ele vai ter que fazer um levantamento de novos fornecedores em outros países. Eu acho que essa é um fato muito importante. Eu acho que as empresas que elas estão presas em uma cadeia única de fornecedor, elas vão precisar operar em diversas origens. É algo assim que é uma necessidade. E por conta disso, a gente vê que também é uma boa consequência para as exportações brasileiras. Exato. Porque o mundo não é só o brasileiro que está passando por essa situação, exatamente. Sabe? Eu acho que até vai a minha provocação para os empresários e gestores de empresa. Hoje, o produto que vocês têm, ele é uma dor apenas no Brasil ou ela é uma dor mundial? Se for uma dor mundial, é sinal que tem alguém a qualquer momento, nesse momento, em outro lugar que é fora do Brasil, querendo o seu produto. Se resolve uma dor do mundo, ele vai ter. Então, a gente vê que toda essa situação, principalmente na área química e material, que é o setor mais afetado diante de toda essa situação, mas também tem oportunidades desse setor crescer e a gente ter esse déficit da balança comercial que é 4 vezes menor, né? A gente importa 4, 5 vezes mais do que exporta, a gente começar a ter uma solução mais eficaz. E eu vejo que a gente tem grandes indústrias aqui da nossa região e no Brasil que poderiam se tornar muito mais exportadoras. Eu acho que esse é um momento muito importante das empresas aqui no mercado interno também olhar para a exportação. É um momento de quebrar paradigma, né? Às vezes você fez uma simulação há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, que dentro desse cenário mudou, né? Imagina vocês na pandemia. Muitas empresas começaram a exportar na pandemia. Exato. O custo do frete está altíssimo. É muito melhor alguém comprar de um brasileiro que vai dar vai ter o prazo certo de quando vai receber essa mercadoria na América Latina do que você comprar de um chinês que hoje está tendo que mudar a rota, diretrizes. Então, eu vejo que isso também é um momento para grandes oportunidades para se acontecer. Vai caminhando para o fim, né? Já estouramos o nosso tempo. Esse tema, se deixar, a gente fica a tarde toda aqui falando. Mas eu quero agradecer, né, a Gabi e a William aí por compartilharem a experiência, sempre muito rico aqui. Como vimos, né, ao longo desse episódio, a gente não está falando só de crise, mas também de oportunidade, né? Eu acho que depende de como a gente olha, mas eu acho que para o mercado brasileiro também oportunidade de exportar, oportunidade de desenvolver novas tecnologias que atendam aí
a essas demandas. A gente convida vocês, né, que ouviram até agora, então estão até o fim porque gostaram, de seguir ali as nossas redes sociais. A gente tem um Instagram do IntegraQM. A gente está bem perto aí do nosso evento, então as inscrições já estão abertas. Acessem o site, se inscrevam, né? Vai ser um evento super legal. A gente vai ter bastante gente relevante e que com certeza vai contribuir também com essas pautas que a gente tem falado aqui. E a gente se vê no próximo episódio do Integra QM Cast. Obrigada, gente.